Os 5 clubes brasileiros com mais títulos da Libertadores da América. A Copa Libertadores da América é considerado o torneio mais importante do continente, além de ser um dos mais prestigiados do mundo, e ocorre desde 1960. Ela conta com 25 clubes ganhadores em sua história, sendo 10 deles brasileiros. Hoje saberemos quem são os 5 brasileiros com mais títulos dessa competição. Todos eles estão empatados com 3 títulos cada. O nosso primeiro time dessa lista é o São Paulo. O tricolor do Morumbi ganhou seus títulos em 1992 e 93 na era Tele Santana, quando tinha uma equipe quase imbatível com jogadores como Raí, Zete, Cafu, Miller e Palinha, que também ganhou a Libertadores no Cruzeiro, e foi artilheiro da Libertadores pelo São Paulo com 15 gols. O tricampeonato veio em 2005, aquele São Paulo que nos anos seguintes iria impor uma hegemonia no Campeonato Brasileiro. Aquele São Paulo que tinha Rogério Ceni, Lugano, Amoroso e Luizão era uma equipe espetacular que ainda ganharia o Mundial de Clubes contra o poderoso Liverpool de Steven Gerrard e companhia. O próximo dessa lista é o Grêmio, que também conquistou 3 títulos. O primeiro deles em 1983. Aquele Grêmio que tinha entre seus craques Hugo de León, Paulo Roberto, Renato Gaúcho e Tita. Era uma equipe muito forte e aguerrida. Aquela equipe comandada por Valdir Espinosa, venceu naquela Libertadores grandes times como Flamengo e Estudiantes. E na final venceu o Peñarol com um empate em 1-1 no Centenário de Montevidéu e venceu o jogo de volta no Olímpico por 2-1. Aquela equipe conquistaria também o Mundial de 83 contra o Hamburgo da Alemanha. O bicampeonato do tricolor gaúcho veio em 95. Aquele Grêmio comandado pelo técnico Felipão era um time quase imbatível. Tinha craques como Danley, Arce, Paulo Nunes e Jardel. Aquele time derrotou adversários como Palmeiras e Olímpia. E na final venceu o jogo de ida no Estádio Olímpico por 3-1 e empatou o jogo de volta na Colômbia por 1-1 contra o Atlético Nacional, conquistando seu bicampeonato da competição. O tricampeonato veio em 2017. O Grêmio do então agora técnico Renato Gaúcho conquistava seu tricampeonato da Libertadores em 2017. Aquele Grêmio que tinha em sua equipe jogadores como Jeromel, Douglas, Luan e Cebolinha. Era uma equipe técnica e veloz. Venceu equipes como Botafogo e Barcelona. Na final enfrentou o Lanús da Argentina e venceu em final única por 1-0 com gol de Cícero. Aquele Grêmio jogaria o Mundial daquele ano e perderia a final para o Real Madrid por 1-0 com gol de Cristiano Ronaldo. Agora falaremos talvez do melhor time de todos os tempos. O Santos de Pelé. Considerado por muitos do mundo futebolístico como o melhor time da história e até reconhecido pela FIFA como o 5º melhor do século XX, o Santos teve uma campanha emblemática e deslumbrante nos anos de 1962 e 1963. O clube conquistou 23 títulos apenas na década de 1960, mas essas 2 temporadas foram as mais especiais. Além de Pelé, o alvinegro tinha outros nomes de peso. Coutinho, Pepe, Dorval, Pagão e Lima foram alguns dos craques que em conjunto formavam o Esquadrão Imortal. Dos 11 titulares, 7 já haviam sido bicampeões do mundo pela seleção brasileira em 1958 e 1962. No total, a equipe fez 76 jogos, 51 vitórias, 14 empates e 11 derrotas. Acumularam 244 gols marcados, sendo 63 apenas de Pelé e 57 de Coutinho. Esse time era mesmo especial. Em 2011 veio o Tri. Sob o comando do técnico Muricy Ramalho, o Santos de Neymar e Paulo Henrique Ganso conquistou o tricampeonato da Libertadores em 2011, tornando-se o maior campeão brasileiro do torneio, igualando São Paulo, com 3 títulos. O Grêmio igualou os 2 paulistas ao se sagrar tricampeão em 2017. Na final, a equipe santista encarou o Peñarol. No primeiro jogo, o duelo terminou empatado sem gols. Já no segundo embate, disputado no Pacaembu lotado por santistas, o Peixe venceu por 2-1, com gols de Neymar e Danilo.
Durval, contra, fez o gol uruguaio. No Mundial de Clubes daquele ano, o Santos perderia a final para o Barcelona do Messi por 4-0. Aquele foi o primeiro encontro dos dois craques, que jogariam juntos no Barcelona nos anos seguintes, ganhando títulos juntos. Agora falaremos dos títulos do Palmeiras. Campeão em 1999, 2020 e 2021, o Verdão é parte da história da competição continental de futebol. O Palmeiras de 99 era uma equipe épica, comandada pelo técnico Felipão, que já havia ganho o título pelo Grêmio em 95. Tinha em seu elenco craques como Arce, também campeão em 95 pelo Grêmio, Zinho e Alex, dois supercraques do meio-campo. E ainda contava com atacantes goleadores como Paulo Nunes e Oséias. A campanha, em minha opinião, foi a mais difícil de todos os tempos. Eles enfrentaram equipes como Cerro Porteño, Corinthians, Vasco, Olímpia e River Plate. Na final contra o Deportivo Cali, perdeu por 1-0 em Cali. E venceu no Parque Antártica por 2-1, sagrando-se campeão nos pênaltis. O artilheiro do Palmeiras na edição de 1999, o zagueiro Júnior Baiano. No mesmo ano, o Palmeiras iria a Tóquio enfrentar o poderoso Manchester United para tentar a conquista de seu tão sonhado até hoje título mundial. O Manchester United foi campeão mundial ao vencer o Palmeiras por 1-0 com gol de Roy Keane após falha do goleiro Marcos. O Palmeiras voltaria a conquistar uma Libertadores novamente em 2020 e repetiria o feito no ano seguinte, em 2021. A equipe, comandada pelo então técnico Abel Ferreira até os dias atuais, conquistava seu bicampeonato com uma campanha muito boa em 2020. O time, que contava com Everton, Dudu, Rafael Veiga e Gustavo Gomes. Em 13 jogos, 10 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 33 gols marcados e 6 gols sofridos. A edição do bicampeonato palmeirense começou com o Bolívar, Bolívia, o Guarani, Paraguai, e o Tigre, Argentina, no caminho do Verdão. Sem perder, o Palmeiras se classificou sem sustos, com direito a 2 goleadas por 5-0, contra Bolívar e Tigre. O Palmeiras fez a melhor campanha de toda a história da fase de grupos da Libertadores em 2022. O desempenho foi perfeito, 6 vitórias e 25 gols feitos, com apenas 3 sofridos. Depois passou por Delfim, Libertad e River Plate. E na final contra o Santos no Maracanã venceu por igual a 1-0 com gol de Breno Lopes. O tri veio no ano seguinte. Pode-se dizer que o ano de 2021 foi um dos mais emblemáticos da história do clube. Nesta edição da Libertadores, conquistou o seu tricampeonato, o bicampeonato consecutivo, 2020-2021. O primeiro foi em 1999, sendo que teve a primazia de conquistar no mesmo ano 2 vezes o título mais importante das Américas. Após grande campanha, ele enfrentou o Flamengo na final única no Estádio Centenário, Montevidéu, no Uruguai. Em uma decisão com todos os ingredientes de um grande jogo no mítico Centenário, em Montevidéu, o time alviverde derrotou o Flamengo por 2-1, com um gol na prorrogação, e levou a taça da Libertadores pela terceira vez. O gol do título foi de Daverson, após a falha nunca esquecida de Andréas Pereira. No Mundial de 2020, o Palmeiras perdeu para o Al-Ahly nos pênaltis e na disputa do terceiro lugar perdeu por 1-0 para o Tigres, fazendo uma campanha bem fraca naquele Mundial. No ano seguinte, de volta ao Mundial, chegou à final com Chelsea. O time inglês derrotou o Palmeiras na prorrogação por 2-1 e ficou com a taça. Os gols dos Blues foram marcados por Lukaku e Havertz. Pelo lado do Verdão, quem balançou a rede foi Rafael Veiga. O próximo da lista é o Flamengo. A equipe que marcou época e para muitos bate de frente com o Santos de Pelé. Estiveram presentes Adílio, Anselmo, Andrade, Baroninho, Júnior, Leandro, Lico, Marinho, Moser, Ney Dias, Nunes, Peu, Raul, Tita, além de Paulo César Carpegiani e Zico. O único que não conseguiu estar presente foi o goleiro Cantarelli. Ganhou a Libertadores daquele ano com uma campanha épica.
O Flamengo se classificou em primeiro do grupo com Atlético Mineiro, Cerro Porteño e Olímpia. Na fase semifinal venceu Deportivo Cali e Jorge Wilstermann, com placares de 3-0 e 4-1. E na final venceu o Cobreloa por 2-1 com 2 gols de Zico. Zico também foi o artilheiro com 11 gols. No mesmo ano em Tóquio o time do Galinho conquistaria o mundo. Comandada por Zico, o rubro-negro derrotou o Liverpool, com 2 gols de Nunes e 1 de Adílio. Na época, a competição tinha um formato chamado de Copa Intercontinental, onde reunia apenas os campeões da América do Sul e da Europa. Esse título foi até hoje o mais importante da história do Mengão, dando início a uma era de ouro do Clube da Gávea. Em 2019 o Flamengo conquistava de novo a glória eterna, após uma campanha maravilhosa. Sob o comando do técnico Jorge Jesus, o Flamengo voltou a conquistar a Copa Libertadores após 38 anos. Após uma fase de grupos difícil com o técnico Abel Braga, o Flamengo contratou Jorge Jesus, o que mudou completamente a equipe. Posse de bola e trocas rápidas de passes além da marcação-pressão muito forte exercida pela equipe rubro-negra. Tornou-se um time imbatível. Passou dramaticamente pelo Emelec, nos pênaltis nas oitavas. Nas quartas eliminou o Internacional, com placares de 2-0 e 1-1. Nas semifinais eliminou o Grêmio com um empate em 1-1 no Sul. Porém no jogo de volta venceu por 5-0 no Maracanã, chegando assim com muita moral para a final contra o River Plate, onde perdia o jogo por 1-0 até o fim do segundo tempo, quando Gabigol marcou o gol de empate. E logo após nos acréscimos virou o jogo com o mesmo Gabigol novamente. Em 12 jogos disputados na Libertadores, Gabigol balançou as redes em 9 oportunidades e foi o principal artilheiro do Flamengo na competição. No mesmo ano o Flamengo jogaria o Mundial de Clubes. Passou pelo Al Hilal na semifinal, por 3-1 de virada. Na final enfrentou o Liverpool em jogão. Perdeu por 1-0, mas fez uma grande partida e teve a chance de vencer o jogo, mas não aproveitou. Na prorrogação, o brasileiro Roberto Firmino balançou as redes rubro-negras e com a vitória por 1-0, garantiu o título inédito do time inglês na competição. Em 2022 o Flamengo conquistava seu terceiro título da glória eterna. No total, foram 12 vitórias em 13 partidas na competição, um aproveitamento de 94%. O único jogo que a equipe não triunfou foi o empate diante do Talleres, por 2-2, durante a fase de grupos, quando ainda era comandada por Paulo Sousa. Segundo o melhor ataque desta edição, o clube marcou 33 gols no torneio em 2022. Por outro lado, teve sua defesa vazada em 8 oportunidades. A solidez defensiva chegou na fase decisiva da Libertadores. A partir das oitavas de final, que deu início ao mata-mata, o time sofreu apenas 2 gols. Para chegar até a final, o Flamengo passou por Sporting Cristal, Talleres e Universidade Católica fase de grupos. A equipe se classificou em primeiro lugar no Grupo H, com 16 pontos conquistados. O primeiro adversário na fase eliminatória foi o Tolima, da Colômbia. Após uma vitória simples por 1-0 na ida, o Fla aplicou uma sonora goleada de 7-1 no Maracanã para avançar às quartas. Na sequência, deixou para trás o Corinthians, por 3-0 no agregado, e o Vélez Sarsfield, da Argentina, por 6-1. Quem se destacou na campanha vitoriosa foi Gabigol. O atacante anotou o gol do título na decisão e atingiu marcas expressivas em sua carreira. Além de anotar o quarto tento em 3 finais disputadas, ele chegou a 29 bolas na rede pela Libertadores, se igualando a Luizão como o maior artilheiro brasileiro em toda a história do torneio. O goleador deste ano, porém, foi Pedro. O centroavante marcou 12 vezes em 13 jogos e foi eleito também o melhor jogador da competição, recebendo o prêmio de Rei da América. O Flamengo conquistou a Libertadores pela terceira vez na história ao bater o Atlético, por 1-0, na final em Guayaquil. Após campanha sólida, o time rubro-negro tornou-se o 7º ao vencer a América de forma invicta. No mesmo ano, o Flamengo disputaria o Mundial de Clubes novamente.
Porém dessa vez não foi tão bem como da última vez. O Flamengo foi ao Marrocos com a ambição de desafiar o poderoso Real Madrid e buscar o bicampeonato mundial de clubes, mas viu o sonho acabar muito antes da hora. Na semifinal contra o Al Hilal, da Arábia Saudita, o rubro-negro teve Gerson expulso ainda no primeiro tempo, perdeu por 3-2. O Flamengo ficou com o terceiro lugar no Mundial de Clubes 2023, após vencer por 4-2 o Al Ahly, do Egito. E você, se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino. Até a próxima!